Mito para ser quebrado. Hoje a gente vai trocar uma ideia em relação à taxa de lesões em esportes que existe o levantamento de peso, né? Como, por exemplo, a musculação recreacional, né, que todo mundo pratica, como também o powerlifting, ou como, por exemplo, também o LPO, né, que é o weightlifting, que não é tão famoso assim no Brasil, mas é o crossfit, basicamente, né? O que a galera faz no crossfit, ficar levantando a barra pra cima e tal, e cair com a barra assim e tal, etc. Beleza? E também em relação à taxa de lesões que a gente tem em esportes coletivos, que é o futebol, o basquete, o rugby, por exemplo. Então, pô, é uma máxima que todo mundo acha que, pô, cara, você treina muito pesado, você vai acabar se machucando. Ah, você faz musculação muito pesada, você se machuca mesmo e tal, blá blá blá, isso e aquilo. Quando, cara, na realidade, a taxa de incidência de lesões na musculação recreacional e no powerlifting é extremamente mais baixa que em qualquer esporte coletivo. Ou em qualquer esporte que haja troca de direção muito rápida ou que haja contato entre duas pessoas. Então, pô, a taxa de lesões de musculação é de 0,24 a uma lesão a cada 1.000 horas de treino. E tudo aqui é em relação a cada 1.000 horas de treino. No powerlifting é um pouco maior, é de 1 a 4,4 a cada 1.000 horas de treino. No futebol, 6 a 9 lesões a cada 1.000 horas de treino. E no rugby, 15 a 25 a cada 1.000 horas de treino. No basquete é algo parecido com o futebol. Então vocês conseguem ver que a taxa de lesões dos esportes coletivos são muito mais altas. E por que elas são muito mais altas? Justamente pelos pontos que eu destaquei. Cara, troca de direção muito rápida, existe uma agilidade muito grande, existe um contato muito alto também, né? Pô, principalmente no rugby, que tem quase, sei lá, o triplo do que tem no futebol. Cara, quanto mais contato você tem, tipo assim, coisas que são traumáticas, sabe? A maioria desses esportes tem lesões traumáticas, principalmente. E terão lesões crônicas também, principalmente, se eles não fazem justamente a musculação, o treinamento de força básico, né? Então, cara, lesões na musculação e no powerlifting, como que acontecem? Cara, lesões traumáticas, que é o quê? O que a gente precisa entender primeiramente, né? O que é um trauma e o que é uma lesão crônica? Uma lesão traumática é uma lesão que acontece exatamente num determinado momento. Você fez alguma coisa ruim e aconteceu uma lesão. E é isso, você vai ter aquela lesão. Então, tipo assim, pô, eu tava fazendo um agachamento e o tendão do meu quadríceps estourou. Lesão traumática. Eu tava jogando futebol e sei lá, eu fui virar, rotacionei o meu joelho em mim mesmo e meu pé ficou preso na grama. Meu LCA estourou, lesão traumática. Tava jogando basquete, pulei, só que na hora que eu caí, meu pé não tava certo no chão, meu tornozelo torceu, lesão traumática. O que é uma lesão crônica? É uma lesão que, cara, ela vai advir normalmente de você estar com desequilíbrio entre variável de treino. Então você tá treinando demais, basicamente isso. Então, tipo assim, pô, eu jogo futebol, só que, cara, eu quero ser o melhor futebolista do mundo, então eu vou ficar fazendo drible e vou ficar chutando 10 horas por dia. Você começa a sentir dor no seu joelho. Obviamente você começa a sentir dor no seu joelho, entendeu? E aí foda-se, não vou parar de fazer isso. Essa lesão, ela vai, tipo assim, ela vai se aumentando cada vez mais, né? Então, cada dia que passa, ela vai aumentando, ela não consegue regenerar, ela aumenta um pouco mais, ela não consegue se regenerar, ela aumenta um pouco mais, até chegar um momento que pode acontecer de você ter um trauma exatamente pela fraqueza que existe em você. Mas, normalmente, ela só vai incomodar você mesmo e vai te impossibilitar de fazer alguns movimentos. E a maioria das lesões do powerlifting, da musculação, elas são crônicas. Justamente porque, cara, pra você ter lesões traumáticas na musculação ou no powerlifting, você precisa ser inexperiente, você precisa estar sem um profissional te acompanhando, ou você precisa ser, tipo assim, estar fazendo decisões muito erradas, sabe? Tipo assim, como que é uma lesão traumática na musculação? Pô, cara, você vai fazer um agachamento que não tem nenhuma trava perto de você e que você nem sabe se você consegue fazer com aquela carga. E aí você faz com ninguém te ajudando. E aí você faz lá e a barra, sei lá, ela cai e quebra seu pescoço. Foi o que aconteceu com o bodybuilder faz bastante tempo. Então, tipo assim, uma lesão traumática foi uma fatalidade, por exemplo. Mas foi, obviamente, erro dele, entendeu? Já, a gente não pode falar uma coisa do futebol, do basquete e do rugby, porque, tipo assim, nem sempre é erro do próprio jogador uma lesão traumática, porque às vezes, tipo assim, simplesmente ele trombou com alguma outra pessoa e que não foi, tipo, motivação de nenhuma dessas pessoas quebrar o joelho dele, por exemplo, ou fazer com que ele tirasse o posterior. Às vezes ele só chutou a bola muito forte e o posterior dele tirou. Então, tipo assim, ela não advém de erros. Uma lesão traumática no powerlifting, na musculação, ela sempre vai advir de erros, entendeu? Então, tipo assim, a lesão traumática já vai ser bem menor por causa disso. Se você aprender a treinar certo, se você tiver o ego em dia, né? Se você não for muito egocêntrico e você não quiser fazer coisas que você não deveria fazer, principalmente sozinho, sem ajuda, você não vai se lesionar dessa forma. E se você perceber que você está criando uma lesão em você de forma crônica, o que você precisa fazer é justamente tentar procurar ajuda, né? Tentar entender o que você está fazendo de errado, se você está treinando demais, se você está fazendo algumas execuções erradas e tentar prevenir isso o quanto antes possível. Agora, já na questão dos esportes coletivos, o que a gente pode fazer para prevenir essas lesões? Justamente o treinamento de força, que é o esporte que tem menos ocorrência de lesões possível. Então, cara, treinar pesado não vai te machucar. Treinar pesado é justamente o que faz você se machucar menos nesses esportes aqui. Então, pô, quantos estudos não tem de pessoas que jogam futebol e, pô, futebol estira demais o posterior de coxa exatamente pela força que as pessoas às vezes imprimem no chute e estica o posterior de coxa tanto no joelho quanto no quadril, né, quando elas estão chutando, e, pô, ocorre um estiramento do posterior ali. Se você não tem flexibilidade nenhuma no posterior de coxa, você vai estirar o seu posterior quando você está jogando futebol, principalmente um nível amador profissional. Com certeza você vai. Então, cara, pô, você precisa ali fazer o seu stiff, você precisa fazer a sua cadeira flexora controlando a excêntrica, você precisa fazer a sua flexão nórdica, então, a flexão nórdica é normal mesmo, né, a flexão nórdica. Então, tipo assim, pô, você joga basquete e você estourou o tendão do calcâneo, sei lá, não é uma lesão tão simples assim de acontecer, mas aconteceu isso. Pô, cara, se você não treina a panturrilha, se você não faz um treinamento de força na panturrilha, se você não tem muita flexibilidade na panturrilha, se você não faz movimentos com sobrecarga, alongando o máximo essa panturrilha para o seu tendão ganhar força, isso tá acontecendo justamente porque você não faz isso também, sabe? Aumenta a chance. Então, na realidade, o treinamento de força, ele ajuda você a ficar mais forte para os outros esportes que causam mais lesões, e não o contrário, beleza? Se você acreditava nessa falácia, por favor, não acredite.